A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estarei discorrendo esse assunto importantíssimo que é o assunto desta semana, queridos. Interessante que o tema é encontrando o nosso próximo. Nós temos aqui como texto áureo o que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais do que todos os holocaustos e sacrifício. E isto está em Marcos, no capítulo 12 e verso 33. Mas olhamos aqui para a verdade prática, nos diz assim: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Muito bem. E a leitura bíblica em classe, ela está aqui exatamente no livro de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 até o verso 37. Muito bem. E quando nós olhamos aqui diante desta parábola, queridos irmãos, eu quero aqui fazer algum resumo. Você que tem a sua caneta, o seu papel para você fazer as suas anotações, tá certo? Estarei citando muitas referências que não consta aqui na nossa lição, tá certo? Mas o meu objetivo maior aqui é abordar aqui no capítulo 1, tá ok? E falamos sobre a interpretação da parábola do bom samaritano. E diante desse pressuposto, eu quero aqui primeiro trazer o contexto que está em Lucas, no capítulo 10 e verso 25 e 20 e 25, como também o samaritano, como está em Lucas, no capítulo 10, do verso 32, e o terceiro aspecto também é o conceito do próximo, como está em Lucas, no capítulo 10 e verso 29. Muito bem. E também, queridos, aqui no tópico número 2, a compaixão e caridade são intrínsecas à fé salvadora. E dentro dessa parte aqui também, eu vou falar sobre as 3 filosofias da vida, que é a religiosidade que aliena, e a terceira característica que estarei abordando aqui também, a ortodoxia sem misericórdia nada vale. Muito bem. E quando ao concluir essa lição aqui, estarei falando sobre a omissão, sobre que é pecado. Ou seja, quem foi o herói nessa história? Nós vamos fazer aqui que o samaritano ele foi um herói em toda a história. Mas, querido, quando nós olhamos para todo esse contexto nesta parábola, que nasce na tentativa de explicar uma passagem do Antigo Testamento que é chamada de história e exemplo, ou seja, o objetivo é mostrar o apelo de caráter ético. Jesus, ele parece mostrar que é mais importante do que receber é amar. Os representantes da religião, como sacerdote, como escriba, sabiam muito, mas no requisito do amor, nada eles puderam fazer. O samaritano estava a quilômetro na frente deles. O interessante, quando nós olhamos aqui para o tópico número 1, algumas características da parábola. O contexto, por exemplo, esta parábola, ela é um primor de beleza, de advertência para todos nós. Advertência por quê? O contexto em que a parábola surge tem a ver com a pergunta do doutor da lei: quem é o meu próximo? Esta foi a pergunta. A pergunta é esta que se originou de outra pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Tá ok? Então, eu já tinha feito essa pergunta anteriormente. E não podemos separar a parábola do seu contexto e a explicação. Porque aqui, ou seja, precisa estar em si, ou em sintonia com este inquietante tema.
fica muito claro, queridos irmãos, que a crítica de Jesus à religiosidade aparente dos seus dias, representada pelos seus dois oficiais do judaísmo, o sacerdote e o levita. Jesus ele não suportava que as pessoas escondessem o coração indiferente ou frio com uma aparência religiosa. Aí quando nós olhamos aqui sobre os samaritanos, isso é importante porque é melhor compreender para ter mais compreensão da parábola em questão. Os samaritanos ele era um povo misto de costumes e de religiões diferentes. A sua origem datava-se a séculos anteriores, quando os assírios dominavam o reino do norte e enviaram os israelitas para outras nações conquistadas e trouxeram-se auxiliados de outras partes, forçando uma miscigenação racial, cultural e religiosa. O povo crucial da discórdia era um tempo de um monte de Gerizim ali, né? Ou seja, essa zanga centenária fazia deste monte a maior parte dos judeus, queridos, ele sentia-se repugnante em manter relações social e religiosa com os samaritanos. O relacionamento deles era deteriorado, havia uma enorme barreira étnica, religiosa e social entre eles. Portanto, fica fácil perceber a partir do que foi dito que Jesus não foi em um pouco convencional quando introduziu a figura do samaritano na história contada. A simples menção do samaritano já teve provocado um ar de descanso no doutor da lei, mas a descrição dele como o herói era insuportável. E quando nós olhamos aqui sobre o conceito de próximo, é interessante que Jesus, para Jesus, queridos, não basta ser perto, é preciso ser próximo. Tanto o sacerdote quanto o levita estavam perto do homem, caído ali, mas nenhum deles ali hoje agiu com o próximo. Entendeu? E aí, ou seja, se o próximo pode ter muitas aplicações, aqui nesta parábola, querido, o próximo era quem? Ou seja, o próximo não era atraente, o homem caído estava espancado e assanguentado. Olha aí que coisa interessante. Sem condições de retribuir, pelo menos naquele momento. Implicava-se uma mudança de agenda, envolvia risco dos seus ladrões estiverem por ali por perto. Envolveu perca de conforto, ou seja, colocou ali na sua cavalgadura. Aplicou o que? A perca financeira, pagou ali a estadia desconhecida. Então é simples, querido, todas as vezes que eu e você encontramos alguém que precisa de nós, então encontramos o nosso próximo. Para Jesus, o próximo é aquele que precisa de mim. O amor verdadeiro nunca é seletivo. Quando nós olhamos aqui sobre o tópico número 2, quando a gente vê aqui a compaixão, a caridade, que são intrínsecas à salvação, que é a Salvador, nós vemos aqui que a lição da parábola, as 3 filosofias da vida. Quero fazer um resumo aqui do tópico 2, falando sobre as 3 filosofias da vida. Ou seja, por exemplo, a primeira, temos a filosofia dos assaltantes. O que é seu é meu e eu vou tomar. Isso fala daqueles que vivem uma falta crônica, alienada ao que? Sem espiritualidade, sem ética, só visa o seu bem-estar e também quer sempre o mal ao seu próximo, porque ele quer ser o melhor, ele quer tudo para ele. Em segundas características, nós temos aqui a filosofia dos religiosos. O que é meu, o que é seu,
representa aquelas pessoas que vivem indeliberadamente distância entre, ou seja, e causa estranheza no seu próximo, ou seja, cada um com as suas lutas, ou cada um com a sua cruz, ou você cuida dos seus problemas, eu cuido do meu. Gente indiferente, que, ou seja, que tem dificuldade de amar as pessoas que estão ao seu redor. Terceira característica, a terceira filosofia: o que é meu é teu, e eu posso te ajudar e repartir com você. Esta é a postura da compaixão, tá ok? Que compartilha da solidariedade. E isso é importante, queridos. Ou seja, que repartilha o amor, compartilha o amor fraternal. Com qual filosofia que nós encaixamos aqui nessa história? Uma pergunta para você. Nós temos aqui da parte dos ladrões, que é antipatia. Ninguém quer ficar perto de pessoas antipáticas. Eu não quero. Você quer ficar perto? Ninguém quer. Da parte dos religiosos, que é a apatia, ou seja, quem quer ficar perto de pessoas sem graça, né? Salgada. Ninguém gosta, não é verdade? Mas eu tenho certeza que você quer ficar perto de pessoas que têm o que? Empatia, né? O que é empatia? Empatia é quando aquela pessoa se coloca no sofrimento de outra pessoa, sentir as dores de outra pessoa. E isto é ser amigo, é ser companheiro. Ou seja, a religiosidade que aliena, a religião ela pode fazer isso com a gente. E nós vemos aqui o que? O devido em todas as preocupações litúrgicas do sacerdote, do levita, eles perderam a oportunidade de servir alguém e cumprir com o papel importante da verdadeira lei. Ou seja, nós podemos ver aqui que eles desciam sobre Jerusalém, subentende que eles estavam servindo no templo. Ao ver o homem caído ali, semi-morto, o que fazer? Olha, ninguém duvidaria, queridos, o que deveria ser feito. Se por acaso aquele homem caído vier ou ver eles descendo, eles pensaram assim, provavelmente eles vão me ajudar. Eles vão me socorrer, porque eles são um sacerdote, eles pregam sobre amor, eles servem a Deus, eles conhecem a lei. Mas tal nada aconteceu, queridos. Indo aqui para o tópico de número 3, o nosso próximo são qualquer pessoa necessitada. Eu quero abordar aqui, já indo para a parte da conclusão, dizendo que a ortodoxia sem misericórdia nada vale. A ortodoxia ela vem de duas palavras, ou seja, orto, que significa correta, e doxia, que significa doutrina. Esses dois ministros eram ortodoxos, mas faltou-lhes o que? Faltou o essencial, faltou misericórdia, faltou amor para com o caído. O que é melhor? Lidar com aquele que é misericordioso, embora de doutrinas erradas, ou lidar com o ortodoxo sem misericórdia? Uma pergunta, querido, para se refletir. A palavra misericórdia ela vem de duas palavras, que é soma de miséria, de coração. O sentido, é claro, misericordioso, é aquele que se compadece daqueles que sofrem. É um sentimento de dor e de compaixão para com aquele que estava ali em situação em desvantagem. Mas veja o que demonstra que essa misericórdia é o samaritano. Quem não ama o que vê, não pode amar o que não vê. Entendeu? Indo aqui para a parte da conclusão, eu vejo aqui sobre a parábola, que é realmente a omissão ela é pecado. Isso também está claro aqui também, que o pecado deles não foi algo sem procedência, mas houve de fato. Mas nós devemos fazer o bem àquele que talvez olhar qual seja a posição. E nós podemos observar, queridos, que em todo esse contexto, quando nós olhamos aqui Tiago, ele afirma assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago capítulo 4 e verso 17. E nós vemos aqui o ensino claro que a fé sem as obras é morta, como está em Tiago no capítulo 2 e versículo 17.
Olha, queridos, nós podemos observar aqui que há necessidade de ver essa obra. E aí nós vamos ver aqui, queridos, uma série de versículos bíblicos que vem orientar algumas pessoas que não venham fazer o bem, que é a misericórdia, que é o amor fraternal. Mas se você tem a possibilidade de fazer o bem e não faz, comete pecado. E cometer pecado é um pecado grave. E a pessoa pode até perder a salvação. Mas vamos ver quem foi o herói aqui nesta história. O herói foi o samaritano nessa parábola. Ou seja, o excluído não é o que sofre, é o que cuida. Não podemos ignorar isto. Quem reage com grandeza aqui é erguido por Jesus para ser imitado, aquele que era desconsiderado dos religiosos, que achava que nada teria valor para contribuir. Os ouvintes da história, de certo, eles poderiam ter esperado o quê? Que o sacerdote e o levita fosse, ou seja, ele fosse o quê? Seria uma sequência, querida, dos comportamentos mal do sacerdote e do levita, entendeu? Mas a sequência, introduzindo o samaritano, foi uma forma espetacular em todo o contexto. Os samaritanos eram o quê? Era a última pessoa de quem se poderia esperar socorro nele. Jesus foi muito provocativo, queridos. Na verdade, ele denuncia uma religiosidade falsa, ou seja, destituído de compaixão, de amor, que era o quê? Foi o samaritano que se compadeceu e ofereceu todo o que poderia fazer naquele local. Além de cuidar do sofrimento ali com azeite e com vinho, ele leva ao desconhecido, provavelmente a um judeu, para uma estalagem, querido, pagando equivalente a quase um mês de hospedagem, e ainda abrigando o seu quê? Indenizar ao hospedeiro, por quando ele voltasse, caso houvesse alguma despesa extra. Ou seja, ele pagaria todas. O bom samaritano fez mais do que o mínimo. Ele fez o show de misericórdia. Queridos irmãos, essa parábola é o evangelho dentro dos evangelhos. Vai e faz o mesmo. Ao concluir esta parábola, com a expressão vai e procede tu, de igual modo. Jesus mostra aqui, queridos, que ele esperava do doutor da lei, dos ouvintes e de nós. O bom samaritano, ele não o sacerdote ou levita, era um exemplo a ser seguido. Ao que parece, tudo que o doutor da lei desejava era que Jesus lhe desse uma regra, ou quem sabe uma coletânea delas. Ao contar esta parábola, vai e faz o mesmo, Jesus está dizendo que não basta ter doutrinas corretas, é necessário amar, porque o amor é a própria vida dinâmica do reino de Deus que Jesus veio estabelecer a este mundo. O interessante é que tanto a vida de Jesus como os demais ensinos do Novo Testamento, ele fortalece e confirma esta verdade. Se formos perguntar, por exemplo, a João, o apóstolo do amor, como nós sabemos, temos a vida eterna, uma das suas respostas certamente seria: você ama o seu próximo? Deus é amor, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, como está em 1 João, no capítulo 3 e verso 16. Agora é conosco, querido. Precisamos sim de fazer a diferença neste mundo corrompido. Não seja que nem o sacerdote, não seja que nem o levita. Eu quero terminar aqui dizendo que as obras, elas não salvam, mas aqueles que não têm obra não têm fruto, e a árvore que não produzir fruto é cortada e lançada no fogo. Toma cuidado, querido, para que você não deixe de produzir frutos, porque as obras sem a fé é obra, a fé sem as obras são morte, como está em Tiago no capítulo 2 e verso 17. O cristão verdadeiro, ele faz as obras não para ser salvo, ele faz as obras porque ele é salvo.
Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E até a próxima aula, se Deus nos permitir.